surgiu recentemente um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira visitando o ex-presidente Jair Bolsonaro, e nessas imagens feitas até pela TV Globo, aparece o deputado mexendo no celular. E aí já tem alguns deputados entrando com representações no Supremo. Isso, de alguma forma, pode complicar a situação do ex-presidente ou não? Esse é um questionamento que a gente fez, inclusive, os repórteres que são setoristas e que acompanham esse dia a dia lá no STF, a Secretaria de Comunicação do Supremo, para entender se quem o visita pode acessar livremente, tranquilamente, o próprio aparelho celular. Não houve uma resposta disso pela Secretaria de Comunicação do STF, mas dentro das medidas que ele tem que cumprir, e que não pode ser fotografado, não pode ser filmado e não pode ter acesso às redes sociais e à internet, ao telefone, é um comportamento que levanta esse questionamento assim, de que até que ponto essa prisão dele está de fato o restringindo desses acessos ou não. Lembrando aqui qual que foi o posicionamento também do deputado federal Nicolas Ferreira nas redes sociais. Ele até já reagiu a esse vídeo, falando que ele não teve nenhuma comunicação prévia de que não poderia utilizar o celular, então por isso ele não estaria descumprindo nenhuma medida, e ele criticou muito a questão de ter violado a privacidade de um momento de um ex-presidente da República. Esse foi o argumento do deputado federal Nicolas Ferreira. Mas queria chamar a Larissa agora para a nossa conversa, porque, Larissa, como eu mencionei, a gente pode até fazer uma análise política de como fica o capital político do ex-presidente após esse episódio, se enfraquece ele ou não, porque o que a oposição ao Bolsonaro já está usando, até o argumento, é de que uma pessoa em surto não teria condições de liderar um grupo político. Mas queria jogar para você como que fica a atuação agora do judiciário com essa prisão preventiva. A defesa do ex-presidente tem feito alguns pedidos sobre visitas e prisão humanitária. Como que fica tudo isso agora, Larissa? Olha, Letícia, só para contextualizar quem nos acompanha, né, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, digamos assim, as duas últimas movimentações ocorreram ontem, ali no fim do dia de ontem, início da noite. Como você citou, houve primeiramente um pedido de que fosse analisada a petição por uma prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. Esse documento veio em um contexto de pedidos de explicação por parte do ministro do STF, Alexandre de Moraes, logo quando veio a informação no sábado de que a tornozeleira eletrônica do ex-presidente havia sofrido ali um aquecimento anormal. Essa foi a primeira notícia que começou a circular, até que então foi disponibilizado no sistema do Supremo Tribunal Federal, tanto esse vídeo que a gente acabou de ver, quanto também o relatório do órgão ali da Secretaria do Governo do Distrito Federal, que é responsável, né, por essas tornozeleiras eletrônicas, a manutenção, o acompanhamento e tudo mais. Então, a primeira informação foi um aquecimento anormal. Depois já estava disponibilizado tanto o vídeo quanto o relatório do que tinha acontecido com essa tornozeleira, né, o que foi verificado ali. E aí o ministro Alexandre de Moraes pediu que a defesa do ex-presidente se explicasse e deu prazo de 24 horas. Esse prazo de 24 horas terminava ontem, 4h30 da tarde. E essa resposta veio ali por volta de 4h10 da tarde. A defesa do ex-presidente vindo ali com algumas explicações, dizendo que em momento algum tentou-se violar a pulseira da tornozeleira eletrônica e que, portanto, não ocorreu uma tentativa de retirar a tornozeleira eletrônica. A defesa também veio ali com alguns pontos destacados pelo boletim médico, que também tinha sido divulgado um pouco antes, a respeito ali da combinação de medicamentos, e que essa combinação poderia ter causado um estado de confusão mental no ex-presidente. Inclusive, um boletim assinado pelos 2 médicos do ex-presidente, dizendo que esse terceiro
terceiro medicamento havia sido indicado por uma outra médica e que então eles estavam fazendo ali os ajustes da medicação, mas que de fato a interação de todos esses medicamentos com o terceiro, com esse outro medicamento, poderia ter causado esse quadro de confusão mental. E nesse documento, com essas explicações que foram solicitadas por Alexandre de Moraes, eles pediam no fim ali essa prisão domiciliar humanitária, ou seja, que o ex-presidente fosse então para uma prisão domiciliar, citando isso e dizendo que não havia risco de fuga do ex-presidente, enfim, e detalhando tudo isso. Esse documento foi ali antes do prazo final de 4h30 da tarde. Depois, né, a defesa já havia solicitado autorização para que o ex-presidente recebesse visitas, né? O ministro Alexandre de Moraes já havia dado essa autorização para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fosse até a superintendência, o que de fato aconteceu ontem, né? No intervalo ali de 3 e 5 horas da tarde, que foi justamente o horário autorizado por Alexandre de Moraes. E aí a defesa também havia solicitado que os filhos tivessem autorização para se encontrarem com Bolsonaro lá na superintendência da PF. Moraes, então, pede para que a defesa detalhasse, né, os nomes ali, quais os filhos. E veio, portanto, essa autorização também ali no início da noite de ontem para que os filhos, né, vou até pegar aqui porque o Alexandre de Moraes, o ministro, ele destinou ali dias e horários específicos para cada filho. Então, amanhã, na terça-feira, de 9 às 11, com duração de 30 minutos, e eles têm que ir separadamente. O Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Já na quinta-feira, dia 27, também nesse intervalo de 9 às 11, com duração de 30 minutos, o Jair Renan. Então, ele concedendo essas autorizações, estipulando dias e horários específicos e definindo que eles fossem de maneira, né, que fossem separadamente, mas Moraes também destaca nessa autorização que advogados e principalmente os médicos não necessitariam de nenhum tipo de autorização especial. Esses podem, né, estar com o ex-presidente Jair Bolsonaro no momento que for necessário. Então, Letícia, só para contextualizar tudo o que aconteceu, né, acaba que essas duas últimas movimentações tiveram relação com outras movimentações no início ali do domingo ou mesmo no próprio sábado, mas é isso que a gente tem nesse momento em relação a esses pedidos da defesa e, claro, as respostas, as autorizações do ministro Alexandre de Moraes. Letícia.